Olá, bom dia! Vamos lá para a nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o tema Meu filho não consegue brincar com outras crianças. Quem aí percebe que o filho tem a mesma dificuldade, que ainda não consegue brincar com outras crianças? E hoje eu vou te explicar por que isso acontece e faz muito sentido. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Camila Cosca, sou fonoaudióloga infantil e eu te ensino que é possível destravar a fala do seu filho em apenas 30 dias. Muitas mães aqui já conhecidas, que maravilha! Então, antes, quero dar aqui para vocês alguns recados, são 2 recados. O primeiro, quem tiver dúvidas, tem uma caixinha com um balão, com um ponto de interrogação. Coloque a sua pergunta aqui, porque assim eu não perco ela no meio dos comentários, tá? Então coloque a sua pergunta aqui, porque assim eu consigo responder a sua pergunta. Você não vai embora sem eu ter respondido a sua pergunta. E o segundo recado é... Em julho eu farei 3 aulas gratuitas para vocês que vocês possam conhecer a minha metodologia, entender como é o programa Filho que Fala. Mas antes eu vou te dar muitos passos para que você possa já começar a ver os primeiros resultados na sua casa. Mas para isso a aula não é para todo mundo, é somente para quem se inscrever. Então o link está na bio para você se inscrever para o Fala Flix e lá você já vai ganhar muitíssimo conhecimento. Então vamos lá? Então, o meu nome é Camila Cosca, sou fonoaudióloga infantil e eu te ensino que é possível destravar a fala do seu filho em apenas 30 dias. Repetir aqui para ficar muito gravado na cabeça de todos vocês. O nosso tema de hoje é: meu filho não consegue brincar com outras crianças. Então, para isso, o que a gente precisa entender primeiro? O que é brincar? Então, brincar é uma criança estar lado a lado da outra e ela fazer trocas, ela precisa trocar um olhar, ela precisa trocar um sorriso, ela precisa trocar um brinquedo, ela precisa estar ao lado fazendo, imitando ou fazendo gesto do que o amigo está fazendo. E sempre com o objetivo de se distrair, se entreter. E juntamente com isso, é a forma que a criança usa para aprender. Inclusive, aqui nas terapias, a criança, ela aprende brincando, né? Mas com os objetivos de terapia. Então, tem as brincadeiras de construção, tem as brincadeiras de ação e reação, as brincadeiras de faz de conta, e tudo isso faz com que a criança aprenda. Porém, algumas crianças, que vocês já devem ter percebido, né? Elas têm dificuldade na fala e também dificuldade para brincar. Então a gente vai começar a entender agora, porque eu vou explicar como é que a gente sabe se a criança está brincando e quais os motivos dessa criança não conseguir brincar com tanta eficiência como deveria. Tá? Então, estão me acompanhando aqui? Eu vou explicar passo a passo para vocês. Quem aí percebe que o filho tem dificuldades para brincar? Meu filho não consegue brincar com outras crianças. Quem aí que percebe isso? E quem está entrando agora, para quem quiser fazer perguntas, tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Ah, você já percebe que seu filho não consegue brincar com outras crianças, exatamente. Inclusive hoje eu tava fazendo hoje não, a semana toda eu tenho feito reunião com a escola e 2 escolas me falaram que a criança não vai procurar pelas outras, essa criança que tem dificuldades na fala, mas que são os amigos que vão procurar por ele ou a professora que leva os amigos até essa criança que tem dificuldade na fala. Porque, preferencialmente, eles vão tentar brincar sozinhos. Mas vamos entender, né? Como saber primeiro se meu filho sabe brincar. Então, a brincadeira, ela passa por diversas etapas. Não é simplesmente a gente achar que a criança, ela tem 2 anos e por isso ela vai brincar de faz de conta. Não é. O maravilhoso se fosse, né? Mas não é.
A criança, ela passa por etapas da brincadeira e essas etapas da brincadeira estão muito associadas também à etapa da fala e da linguagem. Então, se a criança vem para mim e ela não fala, muito possivelmente, geralmente, ela também tem uma brincadeira desorganizada. Então, aquela criança que só corre de um lado para o outro, aquela criança que tira tudo do lugar, ela explora, mas ela não brinca. Aquela criança que ainda não dá função para os brinquedos, mas aquela criança que ela enche o ambiente pela presença dela, né, de tirar tudo no lugar. E muitas vezes os pais que não têm esse olhar apurado acham que a criança está brincando, mas na verdade a criança está explorando, ela está tirando tudo do lugar. E quando a criança só explora, ela está na zona de conforto dela, e na zona de conforto nós não temos aprendizagem, porque onde gera aprendizagem? Se eu for do conforto até uma ideia nova, se eu for do conforto até uma ideia nova. Mas essas crianças que elas já têm dificuldades para brincar, inclusive, ela tem também uma dificuldade de querer e estar disponível, na verdade a palavra correta é estar disponível para aprender o que o outro está fazendo. Então, o que ela faz? Ela se isola, ela brinca sozinha, inclusive na escola, ela tende a se isolar e brincar sozinha e preferencialmente pegando todos os brinquedos. Eles fazem bem assim, ó, pega todos os brinquedos, senta, não deixa ninguém se aproximar. Por quê? Porque eles têm a preferência de estar sempre na zona de conforto. Então, quais são essas etapas? O explorar, que eu já falei, são as crianças que tiram tudo do lugar. Depois ela tem que evoluir para uma etapa de ação e reação, que é quando a criança joga as coisas no chão. Então ela tá lá no cadeirão, ela joga e fica olhando para ver se caiu mesmo. E ao mesmo tempo a gente traz para a criança uma forma de brincar organizado de ação e reação, que é o encaixe de argola, encaixe de formas, jogar bolinha no cesto. Isso também é ação e reação. Chutar a bola. E depois a gente vai para uma parte de construção. A criança que vai empilhar todos os blocos um em cima do outro e depois ploft, caiu. Então essa é uma parte de construção. E a última etapa é o faz de conta. Então a criança, ela constrói e ela brinca de faz de conta no que ela construiu. Ou ela construiu uma casinha, ela construiu um castelo, ela fez uma garagem para o carro. E a criança brinca de faz de conta, que faz de conta é transportar o que eu vivo na minha realidade para a brincadeira. Então, essa é uma etapa a mais evoluída que a criança tem da brincadeira. Quem aí que acha que o filho só tira tudo do lugar? Quando você vê a sua sala tá jogada de brinquedos. Quem aí? Essa é a etapa mais comum para criança que tem dificuldades na fala. E como eu sei que vocês têm as crianças que têm dificuldades na fala, essa pode ser a etapa mais comum. A gente sempre tem também que ficar alerta, porque às vezes a gente acha que o nosso filho tá brincando de faz de conta, mas na verdade a criança está fazendo uma brincadeira repetitiva. Então tá na cozinha, mas ele fica abrindo e fechando o micro-ondas e colocando a panela dentro. Abre e fecha o micro-ondas e tira a panela. Abre o micro-ondas e coloca a panela dentro. Abre o micro-ondas e tira a panela. Então a criança fica nesse looping e não sai dessa repetição. Tá? Então a gente precisa sempre cuidar disso, porque a repetição também é a zona de conforto. Aqui, ó, a mamãe falou, adora pegar as caixas e jogar tudo no chão. E principalmente, gente, as crianças que têm os brinquedos na caixa todos misturados, eles não conseguem ter um tempo de atenção para conseguir fazer essa separação e conseguir achar as peças para depois brincar. Então ele joga tudo. Quando ele jogou tudo, ele sai correndo. Que bom que vocês já estão percebendo. Mas saibam que
Dessa forma, a criança não tem aprendizagem, né? Então, isso tem que ficar muito claro. Por quê? Vocês vão entender agora. Porque se ele está somente no conforto dele, ele não está aprendendo uma habilidade nova. Então, quais são os motivos do meu filho não conseguir brincar? Você acha que ele está brincando, mas por que ele não consegue, então, desse jeito, já que ele brinca, por que ele não consegue brincar com outra criança? Vocês estão me contando aqui, ó, tudo que as crianças estão fazendo, né, é sem função. Então, de jogar o brinquedo no chão, qual é a função disso? Porque não pode ser só bagunçar, né? Bagunçar faz parte também. Mas qual é a função? Daí agora tem uma mãe aqui falando, ó, além dele jogar tudo, adora rasgar folha de papel. Qual é a função de você ficar rasgando? Se você fizer uma bolinha, você jogar a bolinha, tem uma função. Mas de você ficar rasgando, qual é a função dessa brincadeira? Então a gente tem sempre que pensar, meu filho está brincando com função? Porque é dando essa função que eu consigo também usar para que ele possa aprender, usar uma habilidade para ele aprender. Então vamos então entender quais os motivos do meu filho não brincar com outras crianças. Então, criança que brinca a maior parte do tempo sozinha. Então, se meu filho está em casa, se ele joga todas as caixas no chão, depois ele sai correndo, ele está sozinho nesse tempo. Eu tô lá só olhando, né, de longe ali. Mas o que quer dizer a criança sozinha, brincando sozinha a maior parte do tempo? Que ela não tem um modelo. Então, a criança que ela não tem um modelo, ela não sabe o que fazer. Porque, vamos pensar comigo, o repertório dela é um repertório pequeno. A criança, ela está lá para aprender. Se ela já soubesse, ela já estaria brincando, falando. Então, se ela ainda não sabe, ela precisa aprender. Mas como ela vai aprender sozinha? Não. Ela precisa de um modelo. Porque quando a criança ela está brincando sozinha, ela está com a cabeça baixa, ela não faz contato visual, ela não faz interação e não faz socialização. Daí você leva seu filho para o parque, ele mantém esse mesmo padrão, que é a única forma que ele sabe brincar no parque, mesmo tendo outras crianças. E aí ele não faz a troca. Lembra que a brincadeira é uma troca? A brincadeira é uma troca, é o contato visual, é um sorriso, eu fazer um gesto pro amigo. Então a criança perde essas oportunidades de interagir e de brincar. A criança que ela tem dificuldades na fala também é um dos motivos dele não brincar. A brincadeira, ela é diretamente proporcional à qualidade da brincadeira. Ela é diretamente proporcional à dificuldade ou à potencialidade que a criança tem na fala. Então, se o meu filho tem uma dificuldade para falar, a brincadeira dele também é uma brincadeira empobrecida e que ele vai precisar aprender mais. Se meu filho já fala bem, muito possivelmente ele também vai brincar bem. Então, vejam como está sempre ligado. A criança que tem pouco repertório de gestos. Então, a criança, por mais que ela não fale, ela tem que se comunicar de alguma forma. Então, qual é a forma que seu filho usa para se comunicar? Ou será que ele não fala nada, pega tudo da mão do amigo, se joga na frente do brinquedo, joga tudo no chão? Será que é um comportamento e uma forma de interagir que as outras crianças também vão querer fazer troca? Né? Então, muitas vezes a gente fala assim, não, mas meu filho só não fala. Mas se ele não fala, ele traz junto com ele um comportamento que é inadequado. Não, se eu me jogo em cima da outra criança, vai ficar inadequado. Por quê? Porque a outra criança, ela tá lá brincando e eu preciso perguntar, posso pegar? E claro, gente, sabemos que tem outras crianças que fazem isso com seu filho, mas estamos falando aqui da nossa própria criança para poder ensinar. Então é sempre interessante trazer a possibilidade da criança a aprender. Mães, estão acompanhando?
Me contem aí. E quem entrou há pouco tempo, as perguntas podem colocar aqui nesse balãozinho com ponto de interrogação. Porque assim depois eu não perco nenhuma pergunta. Então a criança que ela tem dificuldades para falar, ela também vai ter dificuldades para brincar. E as brincadeiras, elas precisam passar por etapas, né? Então, um breve resumo aqui para vocês. A etapa do explorar, do ação e reação, da construção e do faz de conta. Então, precisa passar por essas evoluções, são etapas que a criança precisa atingir. Da mesma forma, de uma mesma proporção, a fala também. Então, a criança tem que fazer as primeiras palavras, depois fazer as primeiras frases, contar história. E a brincadeira, ela tá sempre ali acompanhando essa evolução da fala, tá bom? E o que a gente precisa fazer, né? Como que eu preciso fazer para que meu filho, ele possa superar essas dificuldades do brincar? Então, como que eu vou ajudar? Primeiro, dar o modelo. Porque, olha só, se seu filho está lá brincando sozinho, como é que ele vai saber o que é que ele tem que fazer? Então, dar o modelo é isso. Eu vou lá, eu vou mostrar para o meu filho que carro, eu vou mostrar como que é que ele tem que fazer, né? Mas não é de uma forma impositiva, tá? É entrando na brincadeira da criança, é narrando, é nomeando, é deixando tudo muito divertido. Teve uns pais da mentoria que eu falei assim, é fazendo um show todos os dias. Então a gente faz um show com entonação, você faz um show fazendo as onomatopeias, fazendo barulhos engraçados, fazendo gesto, porque o seu filho vai falar, legal, deixa eu olhar de novo para ver o que mais que vai ter. E é isso que a gente quer, trazer o contato visual das crianças para cima, para que ela possa olhar, para que ela possa aprender. Depois, ser o mediador. Você vai no parque com o seu filho, use esse momento para estar lá com ele. Você não vai lá ficar sentado no banco, não. Você vai lá, abaixa junto com o seu filho para você mostrar para ele como que ele vai pedir o brinquedo pro amigo, como que ele vai descer no escorregador junto com o amigo. Você conta para ele, é como se você emprestasse a sua fala pro seu filho para que ele possa se socializar e interagir com outra criança. E o último, ensinar palavras que realmente têm a função. Porque pode ser que seu filho já tenha esses momentos com você, você já faz essas brincadeiras com seu filho, você já mostra como é para brincar, mas daí você fica falando para ele, que cor é essa? Que cor é essa? Como faz isso? E isso não traz para o seu filho uma forma que ele possa se comunicar. Traz um monte de perguntas e que ele tem que responder. A criança está recebendo chamado oral o tempo todo. Então, isso também não faz com que a criança possa aprender. Então, é muitíssimo importante que a gente ensine para as crianças também palavras que têm a função de se comunicar. Porque se eu ensino ABCD, se eu ensino as cores, amarelo, verde, azul, vermelho, ela não sabe nem falar oi? Será que eu estou ensinando palavras que têm função para o meu filho se comunicar? E muitas vezes não. Então é muito importante a gente também pensar nessa questão. Agora eu vou responder algumas perguntas. Mães, quem aí? Me fala se fez sentido para vocês, se é o que vocês esperavam. Me conta. Fala assim, olha, eu nunca tinha percebido que meu filho tinha essa dificuldade. Pode ser que vocês não tinham percebido ainda. Quero saber. Vou responder aqui as perguntas para vocês. Minha filha fala, mas é bem pouco, só algumas palavras. Joga tudo no chão quando não quer o brinquedo. Essa é uma etapa muito
como que eu posso dizer? É uma etapa muito anterior, né, dessa brincadeira. Vamos pensar quantos anos ela tem. Eu não sei quantos anos ela tem, mas jogar o brinquedo, ela tá procurando aquela etapa de ação e reação. Só que isso, dependendo da idade, não comporta mais, porque ação e reação para 1 ano e 6 meses. Depois a criança ela já começa a evoluir para brincadeiras de faz de conta, né? Então não faz sentido ela continuar nessas brincadeiras de só jogar. Mas como que você vai fazer? Você vai redirecionar. Você tem que falar dentro, pega um pote, um cesto, uma caixa, e você vai jogar junto com ela dentro da caixa para você redirecionar e dar uma forma dela aprender. Meu filho tem 3 anos e 6 meses, não fala quase nada, entende tudo bem o que eu falo. Alessandra, não falar, entender tudo e não quer dizer que ele consegue se comunicar, porque a gente só consegue se comunicar se a gente tem as duas linguagens andando em sincronia. Então, o quanto ele entende, o quanto ele compreende e o quanto ele expressa. Mas ele só está entendendo, não consegue se expressar. E nessa idade já precisa de uma avaliação com o neuropediatra, tá bom? Além de, por favor, se inscreva no Fala Flix para você poder participar. Quando tudo que ele tiver interesse, né? Use para nomear, para narrar e assim aumentar o vocabulário dele. Porque quando chamo meu neném, ele não olha. Não vamos saber. Será que você chama de um outro cômodo? Será que ele não responde porque ele não entendeu? Você chama pelo nome que você sempre está acostumada? Será que tem alguma questão na audição? Eu não sei te responder. Mas é muito bom, é muito importante que você sim faça uma avaliação. Né? E depende também de quantos anos o seu filho tem. 3 anos e 5 meses. Existe um tempo máximo de estímulo? Ele aprende muito bem assistindo, mas tirei... deve ser... 3 anos e 5 meses. Existe tempo máximo de estímulo por dia? Ele aprende muito bem assistindo, mas tirei tela 100%. Nai, uma criança, ela não aprende com telas. Na verdade, o que ele faz é imitar. Ele fica reproduzindo fora de contexto, sem função e sem coerência. Porque se as crianças aprendessem com as telas, a gente não teria tantos estudos mostrando o quanto isso está prejudicando a fala das crianças. E se o seu filho realmente aprendesse com as telas, com 3 anos e 5 meses, ele deveria conversar muito bem, falar muito bem. Então, se você tá aqui, provavelmente ele não faz isso, né? Então, continue sim sem telas, mas nada vai adiantar se você não souber o que colocar no lugar. O que você vai colocar no lugar? Tem que ter estratégias para isso. Acho que alguém aqui fez alguma pergunta, ó. 2 anos e 8 meses, começou a se soltar a voz agora, sabe A, E, I, O, U, 1, 2, 3, e agora imita bico fazendo acompanhamento, mas estou muito preocupada porque está muito atrasado. Você tem toda a razão, Juliana. 2 anos e 8 meses, ele deveria falar muitas palavras, fazer frases. Mas a questão as palavras que ele tem, tá sem função, né? Se ele sabe falar A, E, I, O, U, 1, 2, 3, é sem função. Ele está só repetindo alguma coisa que muito possivelmente de desenho. E com isso, você vai precisar agora dar função. Então, se ele fala A, E, I, O, U, você tem que cantar a música, A, B, C, D, ou você inventa uma música. Se ele fala 1, 2, 3, você tem que
dar função, dar contexto. 1, 2, 3 índiozinhos. O que não pode é você reforçar isso como uma forma de, como se fosse palavras com função, porque não é, né? Então, e às vezes a gente reforça isso porque a gente fala assim, nossa, olha só, o meu filho, ele já sabe falar as letras, mas na verdade isso é só uma repetição e sem função. Meu filho, 2 anos e 11 meses, ele entende tudo, mas só fala algumas palavras e frases. Algumas coisas a gente fala e ele responde com gesto. Camila, o importante é que você faça tudo que ele apontar, tudo que ele fizer de gesto, dê para ele nesse momento o significado desses gestos. Ele precisa saber o significado desses gestos. Então, se ele fez assim, oi, você fez oi para mamãe, oi para você também. Então, trazer sempre o significado para que sim ele possa entender qual é o significado desse gesto, interpretar a mesma linguagem não verbal dele. 2 anos e 11 meses realmente é uma idade que ele poderia falar muitas palavras, e falar só algumas palavras e poucas frases não é o esperado para a idade dele. Eu não sei se ele já faz acompanhamento ou não, mas já pode fazer uma avaliação. Deixa eu ver se tem mais alguma. Olá, minha filha está entrando no 2º mês com a fono. Eu sinto uma barreira entre as duas. A fono e ela faz parte do processo? Não deveria, né? Mas eu achei engraçado. Você que vai ter que avaliar, né? Como é essa interação? Será que a fono fica dando um monte de perguntas para a criança, querendo que a criança brinque do que ela quer? Como será que é? Porque muitas vezes a gente precisa fazer uma aproximação, precisa entrar na brincadeira da criança e as demandas vêm depois, né? Não quer dizer que a gente vai deixar a criança fazer tudo, não. Mas a gente precisa ir ganhando mesmo a criança para fazer essa parceria. 2 anos e 2 meses, fala só mamã, papá, não sei o que fazer para tirar das telas, não sei como interagir e fico triste. Catarine, você precisa se inscrever no FalaFlix. E esse realmente é um grande problema, porque só tirar as telas não vai ajudar, né? A gente precisa saber mais do que isso. E só falar mamãe e papá com 2 anos e 2 meses é pouquíssimo, porque nessa idade ela poderia ter mais de 200 palavras. Então, use esse momento para que você possa aprender. Fica tranquilo, você vai aprender e depois você vai usar as estratégias com a sua filha. Meu filho tem 1 ano e 6 meses e não fala muito e não tem atenção em mim. Ele não tem atenção na minha boca. Então pode ser que ele não tenha um bom contato visual, certo? Se ele não tem um bom contato visual, você tem que trazer o contato visual dele para você. Como? Usando as estratégias com os brinquedos. Porque se a gente fica falando filho, filho, chama o nome da criança pedindo para ele olhar, ele não vai olhar. Então você usa as estratégias com os brinquedos para que você traga o contato visual. A partir do momento que você conseguiu, você tem que ensinar para ele alguma palavra muito fácil e não pode dizer uma frase toda, porque senão ele vai sair correndo de você. Meu filho tem 3 anos e 2 meses, já fala pão, mão, uva, não, pai, mãe, fala várias palavras e já reconhece as vogais. É pouco, Chay. Nessa idade, ele deveria fazer muitas frases, contar pequenas histórias, falar somente isso, já faz acompanhamento. E daí ele tem que agora aumentar esse repertório, né? Tem que aumentar esse repertório de palavras, de frases. Exatamente o que minha mãe estava perguntando para mim hoje. O que mais que eu preciso, né? O que mais que eu preciso para ela aprender? Precisa aumentar repertórios, precisa aumentar o número de vocabulário.
Minha filha tem 3 anos, só repete o que eu falo, mas não conversa. E na escola tem reclamação. Quando a gente só repete o que fala, é uma ecolalia, né? E quando a criança repete, é porque ela não está tendo entendimento. Então a criança precisa entender para ela responder. Se ela não tem o entendimento, ela repete tentando entender o que foi falado. Então o que você precisa fazer? Dar para ela a explicação daquilo que ela repete. Então se você fala assim para ela: filha, vem, vamos colocar o prato na pia. E ela falar: prato na pia? Você tem que ir junto com ela, lado a lado, vamos colocar o prato. Eu vou levar o meu prato e você leva o seu. Vamos lá. E colocou na pia. Então você tem que mostrar para ela exatamente aquilo que você está fazendo. Mães, muitíssimo obrigada. Adorei estar aqui com vocês. Quem ainda... Muito bom, Chay. Então, se ele já faz terapia, tá perfeito. Quem ainda não se inscreveu no FalaFlix, se inscreva, porque é o momento que vocês já vão ter uma degustação do que é o programa Filho que Fala, já vão conseguir colocar em prática várias estratégias. Então, é isso que eu convido vocês. Semana que vem tô aqui de volta pra gente fazer a nossa live. Tchau, tchau!